Olá, estudante, como você está? Espero que bem. Estamos aqui nesse nosso segundo encontro. Sou Camila Silva, professora do curso técnico em design gráfico, e estou com você aqui acompanhando essa disciplina de computação gráfica editorial. Tá? Então, estamos no nosso segundo encontro de três, né, que teremos. E aí no primeiro a gente viu algumas coisas mais específicas de software que a gente está trabalhando, já baixou, já instalou, você já está, tenho certeza que você já começou a experimentar e já fazer algumas brincadeiras dentro do programa, que é isso mesmo. É, a ideia, né, do designer, da nossa profissão é que a gente tenha bases teóricas, né, referências visuais, entenda do processo criativo, tudo isso agregado à prática. E a nossa prática é sim trabalhar com softwares gráficos. No caso da gente aqui, né, da disciplina de editorial, a gente está trabalhando tanto com alguns outros, fazendo a integração de vários programas, né? A gente está usando o Scribus para fazer a diagramação desse projeto, pensar mais essa estrutura, né, o layout. E aí, estamos utilizando também, vamos começar agora a ver um pouco de GIMP e de Inkscape. Só que esses dois programas que eu te comentei agora, o GIMP e o Inkscape, nós temos disciplinas específicas deles, que é o vetor e imagem. Mas eu estou trazendo eles dois para a gente poder ter mais recursos, né? Aqui dentro do nosso processo de criação. Então, como você viu no encontro passado, a gente está utilizando uma grande referência, que é a revista Zona, que é uma revista que foi feita por estudantes, né, do curso de design lá em São Paulo, da SPM, e que foi uma revista super premiada em categoria de estudante, ganhou prata. Então, eu acho que é massa para vocês, para instigar mesmo, para saber que projetos universitários também, projetos de estudantes também são premiados, que existem categorias para isso, tá bom? Então, vamos começar agora a mostrar essa proposta, né, desse nosso projeto. Então, o que a gente vai criar aqui? Dá uma olhadinha agora no slide. Nós vamos criar, né, com essa revista, uma capa, uma contracapa. Anúncios publicitários a gente já vai pegar da própria... Estou pegando da própria revista da Zona, que já estavam prontos, e aí para a gente poder encurtar mais aqui, mas a ideia é que quando você for criar mesmo a sua, você crie, né? Isso daí é porque a gente não tem tempo aqui na nossa aula, mas aí vamos criar um sumário também, ver que existem possibilidades de criação para esse sumário, e um miolo, que são os conteúdos internos, né? A matéria em si da revista, tá bom? Então, vamos embora. Dá uma olhadinha aqui na tela. Então, aqui na tela, acompanha comigo uma coisa bem que eu faço antes de começar a produzir algo. É uma organização de pastas, tá? Então, é uma dica que eu dou aí para vocês. Eu criei uma pasta aqui dentro do meu projeto, né? De um diretório aqui. E eu criei uma só com fotografias, que são fotos possíveis para usar para essa revista, tá? São fotografias autorais. E aqui são elementos, né, que eu já baixei, inclusive baixei de um site muito utilizado aqui, que é o FreePic, né? Inclusive já botei para vocês como referência, né? E aqui eu baixei texturas de fundo, elementos possíveis para usar, tá bom? Um Ctrl+N, que é a tecla de atalho para criar um novo projeto. Ou eu posso vir aqui em arquivo, nova, tá ok? O atalho é Ctrl+N. E aí eu vou criar um projeto em A4, que é o tamanho do projeto da nossa revista, tá bom? Um A4, a posição dele é retrato, não é paisagem, né? Como a gente sabe, a nossa revista é em formato retrato. E eu vou dar OK. Tá vendo? Já foi criado aqui. E agora, para dentro desse projeto, eu vou trazer a fotografia que vai ser a minha capa, tá? Então, a fotografia que eu escolhi, que representa aqui esse projeto, é essa fotografia aqui, que é dos Caretas de Triunfo, que foi um projeto que eu tive muito prazer de trabalhar, de conhecer a cultura de lá. E vou trazer para cá, tá? Posso jogar para cá, ó.
e ele já cria aqui uma camada com essa fotografia. Eu posso dar 2 cliques e posso nomear essa camada, que eu acho bem interessante isso, porque senão a gente se perde depois se tiver muitas camadas, né? Então eu vou aqui fotografia, tá? Pra gente saber qual é qual. E aqui eu vou precisar preencher, certo? Eu vou querer que ela fique maior, essa foto. Então eu venho aqui nessa ferramenta aqui, nessa aba aqui, redimensionar, tá? Aqui, ó, redimensionar. Opa, não entrou agora. Aqui, redimensionar, ok? E aí, ó, tá vendo que ela tem umas hastezinhas laterais? Então eu vou puxar essa haste de um lado e do outro até topar na minha folha. Então aqui eu dou um ok. Pronto, já tá no tamanho que eu desejo. Eu volto para minha ferramenta de mover e consigo aqui, ó, deixar mais alinhado ao centro, tá ok? Certo? Então aqui eu já tenho a fotografia preenchida, peça. Uma outra coisa que eu vou colocar aqui, que eu acho bem interessante, é um código de barra. Eu já baixei esse código de barra, ele tá aqui. Eu preciso rotacionar, né? Vou rotacionar para deixar aqui, ó. Aqui eu posso mover por ângulo, tá vendo aqui assim, ó. Por exemplo, aqui eu já sei que é o menos 90. Posso digitar, eu posso na própria imagem fazer isso aqui. Então tem várias formas de você rotacionar. Bom, então dei ok, já rotacionou. E aí eu vou pegar, ó. Pronto. Tem o código de barras aqui já. E aqui eu quero colocar também o nome da revista, né? Uma coisa super importante. Então eu venho aqui na ferramenta de texto, certo? Vou criar uma nova camada. Eu vou botar aqui título. Dou ok e vou digitar esse texto, certo? O nome da nossa revista é Movimento, e aqui eu vou aumentar o tamanho, né, dessa fonte. Eu quero mudar também a própria tipografia que está sendo utilizada, então aqui eu posso ir colocando as coisas que eu quero, né? O que eu desejo, assim, para esse título, tá bom? Pode ver que eu tenho uma caixinha aqui, certo? Das fontes, e também posso clicar aqui do lado esquerdo nessa aba e vai ter as miniaturas das fontes, tá bom? E eu posso também mudar a cor, tá vendo? Quero algo mais pro vermelho. Aqui, teoricamente, eu teria já a capa. Posso vir aqui, ó, e arrastar para o meu programa, para o meu projeto. E note que ela já importa, tá? Então, aqui eu venho com a ferramenta de selecionar item e encaixo, ok? Viram que é muito simples, porque lá eu já configurei, né? Lá eu já fiz a configuração de que eu queria um projeto A4. Então aqui ele encaixa perfeitamente, ok? Ó, já temos nossa capa na diagramação, tá ok? Então uma outra coisa que eu vou fazer aqui, que eu acho bem interessante, é a gente adicionar uma propaganda, né? Em toda a revista, como a gente já viu, vem campanhas publicitárias, vem anúncios, né? E é assim a forma como muitas revistas ganham dinheiro, né? Enfim, fazendo propaganda. Então, eu vou pegar uma campanha que já existe, que é do governo do estado. Baixei e é uma campanha do carnaval, né? Uma coisa da IPTU, que tem a ver com o governo do estado e com a Secretaria de Turismo, né? E tem tudo a ver com o nosso projeto aqui da nossa revista.
E aqui vai ser o seguinte, eu quero essa campanha em página dupla. Seria um projeto em A3 e paisagem, né? Porque seriam 2 a 4, tá ok? Vou dar um ok, ele está dizendo que é um arquivo grande, eu digo que ok e vou colar aqui. Viu que ela é bem menor, né? Então foi algo que a gente não criou, né? Enfim, que a gente já baixou de um outro lugar. Então eu vou redimensionar essa imagem aqui, ó, até ela chegar ao tamanho que a gente necessita. Por exemplo, nós percebemos que essa campanha aqui, que é esse projeto aqui, né, eu tô colocando mais pra gente ter uma noção de... a gente não, infelizmente não tem tempo aqui na disciplina pra gente criar uma do zero, por exemplo, né? Então é uma coisa mais ilustrativa para vocês. Essas barras brancas, se você quiser, por exemplo, colocar de fundo uma textura, você pode, por exemplo, chegar aqui, jogar uma textura dessa aqui, ó. Seria um elemento de fundo, né? Então eu consigo não deixar chapado, né? Não deixar branco, que é isso. Às vezes a gente acha estranho, né? E fica de fato. Vou botar aqui, rotacionei para 90 graus e agora eu vou redimensionar, tá? Eu quero que essa textura também preencha esse fundo, ok? Então, ó, já deu outra vida, né? Já deu outra alegria e outra perspectiva para essa campanha, né? Lembrando que não foi a gente que fez, eu baixei, né? Então aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, eu vou exportar esse arquivo, tá? Vou colocar aqui, ó, campanha publicitária. Ok? Vou exportar. Exportar. Aqui, ó, eu vou precisar aumentar essa visualização, certo? Que são essas linhas aqui, ó. Que limitam o tamanho da imagem, tá? Então agora, ó, eu venho aqui e encaixo na minha página dupla, ó. Exatamente do tamanho em que a gente está propondo. Então eu venho aqui em arquivo, eu venho salvar e eu escolho o diretório, né, que é a nossa pasta que a gente está botando essas coisas. Então aqui, ó, eu vou apagar aqui o nome do documento e vou botar projeto editorial revista Movimento. Dou um ok, projeto salvo. Vê que ele já atualiza automaticamente, ó, o nome do projeto. O Scribus, ele não é um programa de edição de imagem. Então, essa ideia de você integrar os softwares livres, eles são maravilhosos e facilitam muito. Então, eu vou trabalhar um bitmap, eu vou trabalhar uma fotografia, eu vou fazer algum ajuste. Pô, faz no GIMP, né? Faz todo o processo lá, exporta isso no formato que você quer, já leva tudo do tamanhinho e só faz encaixar lá dentro do Scribus. Isso facilita assim absurdamente. Qual é a proposta do Scribus, né? A ideia dele é que você tenha uma noção grande de configuração dos grids, né? Que a gente tenha a ideia de paginação, né? E diagramar esse teu projeto editorial. Quer seja um livro, quer seja uma revista, no nosso caso aqui é uma revista. Então a gente definiu que seria um grid de colunas, por exemplo. Então lá ele já facilita todo esse processo. Imagina se você tivesse que fazer isso aqui dentro do GIMP.
ia ser um trabalho gigantesco. Ele não é um programa específico para diagramação, né? Para projetos editoriais. Então, um meio que depende do outro, um facilita a vida do outro, né? E no nosso próximo encontro, que é a nossa aula 3, nossa unidade 3, vamos fazer esse sumário e vamos também inserir todo o conteúdo de matéria, né? Do nosso miolo, que é o conteúdo interno da nossa revista, e colocar uma imagem final para essa contracapa e fazer a exportação desse projeto. A gente já salvou, né? Então, nesse próximo encontro, a gente abre esse projeto novamente para continuar essas edições, tá bom? Então, espero uma próxima. Tchau, tchau!